Amados, hoje é o Dia dos Pais e nós vamos aproveitar a oportunidade para refletirmos sobre esse tema, considerando que também, além de nós termos muitos pais novos, aqui, fresquinhos ainda, sem muita experiência na maternidade, outros, como eu já disse, estão por chegar, e também porque hoje nós temos uma crise na nossa sociedade. Hoje nós não temos muita certeza do que é ser homem, do que é ser pai. E essa confusão que existe na cabeça da sociedade permeia a vida de todos nós. É um momento de debate sobre a masculinidade. Existe uma grande confusão sobre isso. E se nós não tivermos claro na nossa cabeça o que é ser um homem, o que é ser um pai, os nossos filhos vão herdar essa dúvida de nós. Então, é sempre oportuno, eu acho que essa é a oportuna, para nós refletirmos sobre ser pai e sobre ser filho também. Se o pai demanda responsabilidades, o filho também tem as suas responsabilidades. Hoje nós temos uma invasão da mídia falando, dando muitos recados para nós, muito confusos sobre o que seja uma família, o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, e muitas informações que nós ainda não conseguimos absorver. Nós temos hoje a exposição dos casais, como é que se chama assim? As uniões homoafetivas de pessoas do mesmo sexo. E isso também tem sido valorizado muito na mídia. Nós temos junto com eles os transgêneros, pessoas que estão mudando de sexo. E se o indivíduo não sabe se ele é pai, se ele é homem, se ele é mulher, ele não sabe se ele vai ser pai ou se ele vai ser mãe, e ele vai passar essa confusão para os seus. Nós não estamos ainda preparados para lidar com essas coisas. Para isso, é reconhecido que muitos pais hoje em dia não assumem a paternidade. Querem ter o prazer do sexo, mas não querem enfrentar as responsabilidades disso. Uma pesquisa recente que foi feita bem com as crianças que estão na idade escolar, indicam que 5,5 milhões de crianças na idade escolar no Brasil não têm no seu registro de nascimento o nome do pai. Das que estão registradas nas escolas. E tem aquelas que ainda não ingressaram nas escolas. Então esse número de crianças sem o nome do pai, sem um pai que não assumiu a sua paternidade, ele é muito maior. E se nós temos esses milhões de crianças que nem sequer sabem quem são os pais, claramente não tem a figura do pai assistindo a eles, eles vão reproduzir, vão multiplicar esse modelo à medida que eles forem crescendo e forem se tornando adultos. Então eu diria para vocês que nós estamos vivendo num momento como se estivéssemos andando, caminhando num terreno pantanoso, onde nós temos que olhar com muito cuidado aonde devemos estar pisando. Mas se existe essa grande confusão na sociedade, com a graça de Deus, nós temos um manual.
O manual que nos ensina o que é ser um pai, um bom pai, um pai de acordo com a vontade do Senhor, uma mãe, uma boa mãe, uma mãe de acordo com a vontade do Senhor, e um filho, uma filha, um bom filho e filha de acordo com a vontade do Senhor. Então eu gostaria de, nesta manhã com vocês, que nós fizéssemos aqui, vamos dizer, uma recapitulação do que a palavra de Deus nos fala, do que se espera de um pai e do que se espera de um filho. Você vai pegar sua Bíblia aí, nós vamos manusear bastante a nossa Bíblia hoje, olhando quais são esses deveres do pai, esses deveres dos filhos, porque não existe só um trecho na palavra que esgote todo o assunto. Nós precisamos realmente percorrer a palavra. A primeira condição que nós sabemos e reconhecemos é aquela do pai como provedor. O pai como provedor, como cuidador do seu lar. Essa é uma figura que está desaparecendo da nossa sociedade, né? Hoje nós temos muitas mulheres que têm saído para trabalhar também, para trazer o sustento do lar, e às vezes até, dependendo da situação, a mulher temporariamente ou mais definitivamente se torna o amigo da família, porque o marido fica desempregado e não consegue mais voltar ao mercado de trabalho, e às vezes ele se torna o dono de casa, cuidando da família, enquanto a mulher está provendo o sustento. E a estrutura da sociedade, ela é meio capciosa com relação a isso. Ela incentiva o homem a sair de casa para trazer o sustento para a sua casa, incentiva quanto mais bem sucedido ele for lá fora. Ele é mais reconhecido, mas ao mesmo tempo ele está mais ausente de casa. E quando ele fica mais ausente de casa, ele não consegue fazer as tarefas domésticas que lhe cabem. Então, ao mesmo tempo que a sociedade incentiva, e nós incentivamos o marido, o pai a sair para conquistar o seu provento, nós o afastamos, muitas das vezes, do convívio da família e cobramos isso dele. Se o pai for bem sucedido profissionalmente, ele é um pai, exemplar. Se o pai está com dificuldades na vida profissional, nós não valorizamos tanto. Então existe uma mistura aqui do que é ser um pai e do que é ser um profissional. Nós exaltamos o profissional bem sucedido, e o profissional que não é tão bem sucedido por circunstâncias da vida, nós não valorizamos tanto assim. Mas talvez aquele que esteja mais em casa, eu diria, aquele que estiver mais perto da família, seja um profissional bem sucedido ou não, talvez este papel de pai é o que mais se aproxima do ideal da Bíblia. Aliás, o melhor lugar para você exercer as funções que Jesus tem para você na sua masculinidade é ser um pai. Não é ser um cara viril, um cara forte, meio ogro. Se você quer demonstrar as suas características melhores, mais próximas de Jesus, ser mais parecido com Jesus, é no lar, é junto com os seus que você vai mostrar isso. Talvez você não seja uma pessoa muito boa de comunicação, você não seja uma pessoa que tenha facilidades de tratar com pessoas, mas na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, ali
você tem toda a liberdade para você ser muito parecido com Jesus. E o desafio nosso, amados, é esse. O nosso desafio é esse. Então, se a sociedade está mudando o pêndulo, não sabendo direito quem que é o provedor, e hoje, como eu disse, muitas vezes a esposa é a provedora, no lar também existe uma expectativa de que nós, como pais, imitemos e procuremos as qualidades que Jesus recomenda. Tá bem? Então, primeira tarefa é ser um provedor, cuidador do lar. E a segunda, eu vou pedir para você abrir a palavra em Deuteronômio, capítulo 6, que é muito conhecido, que fala do pai como um instrutor, fala do pai como sendo um treinador do seu filho, né? E ele disse assim no verso 4: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você é o instrutor do seu filho. É a primeira coisa que ele fala assim: na sua casa, para onde quer que o seu filho se vire, ele se depare com a palavra de Deus. E que ele esteja falando através de você, quando você sentar à mesa para conversar, converse à mesa. E converse sobre Deus, sobre a vida espiritual da família na Prenda no seu braço, prenda na testa, prenda no batente da porta. Se você for aí, por exemplo, no bairro de Genópolis, que tem uma comunidade judaica muito grande, é comum você entra lá, tem os prédios, os médicos, os profissionais, mas os judeus eles põem um tipo de um tubinho de ensaio assim, grudado na porta, no batente da porta. E lá ele coloca os 10 mandamentos lá dentro, escritos lá dentro. E ele está observando, literalmente, o que está sendo ordenado aqui na palavra. Então não basta ter também, lá no tubinho de ensaio, no batente da porta, porque você pode passar para ele para dentro, para fora e nem dar bola. Mas a ideia desse texto é que você consiga, e essa é a tua oportunidade, de treinar o seu filho, de instruir o seu filho, de colocar no coração dele as palavras do Senhor. Eu te digo o seguinte: os teus filhos não vão estar com você para sempre, e eles não vão te ouvir sempre na tua vida, mas até que vai chegar um momento na adolescência, no começo ali da adolescência, na juventude, em que ele vai decidir se ele vai seguir a tua religião. Até esse momento, quem decide a religião dele é você. E é o tempo suficiente que você tem para firmar, para inculcar, para transmitir, colocar no coração dele as palavras e o temor do Senhor. Porque depois ele vai se decidir se ele segue no mesmo caminho que você ensinou ou não. E nisso você não consegue mais interferir. Aí ele vai ser o dono da vida dele. Se ele vai ser um servo do Senhor, se ele vai ser um seguidor do Senhor ou não. Então você tem um tempo limitado na sua vida para fazer a sua tarefa, o seu trabalho de pai. E aqui, como diz o texto, inculque, coloque em todo lugar na sua casa, que ele possa ver, que ele possa estar em contato com a palavra de Deus, com o temor. Mas também, continuando, a palavra de Deus diz, em sermos um bom
comunicador. A palavra de Deus diz assim: irmãos, tenham em mente o seguinte: sejam prontos para ouvir, tardios para irar-se. Prontos para ouvir, tardios para irar-se. Você que é pai, a sua tarefa é ouvir. A sua tarefa é traduzir esse ouvir, avaliar espiritualmente aquilo que você conversa com seu filho. E não ser uma pessoa iracunda, porque você pode inibir o seu filho, afastá-lo de você. Então, para você ouvir seu filho, você precisa ter tempo com ele. Para ouvir os seus filhos, você tem que ouvir a cada um deles individualmente. Se você tiver, não sei quantos filhos você tem ou pretende ter, mas uma coisa é verdade. Você tem que separar o teu filho, tua filha, e ter um momento a sós com ele. Leva no shopping, vai tomar um lanche, vai conversar com ele, deixa ele falar das angústias e dos pensamentos dele, tá certo? E quando você fizer isso, você está criando um elo único entre você e ele. E seus filhos vão lembrar daquele momento que você gastou só você e ele. Você deixe sem a sua esposa, não é uma reunião de família. A esposa pode fazer a mesma coisa também. Mas como o pai é uma pessoa mais ausente do lar, mais distante do lar, isso tem um significado especial para o filho. O sair e o ouvir e o falar ouvir o que o pai tem para dizer, né? Eu repito aqui, acho que quase todo domingo, e vocês devem estar cansados de me ouvir falar o quanto eu admiro o trecho que Abraão pega o filho dele para oferecer sacrifício. Ele pega o filho dele, ele tem dezenas de empregados lá, tem a família, a esposa, os filhos, todo mundo, mas ele pega o Isaac. Fala, vamos oferecer um sacrifício, meu filho. Vai lá num lugar, leva o fogo tem que viajar, não tem fogo em todo lugar, ele vai levar o fogo. E os dois vão caminhar uma caminhada de 3 dias, só os dois. E a oportunidade que Abraão, Abraão tem de conversar com seu filho, de ministrar para o seu filho. E chega lá no lugar para oferecer o sacrifício. Como que você acha que o Isaac se sentiu quando tem 80, 100 pessoas lá no clã dele ali, e ele um garoto de 10, 12 anos, e o pai, você vem comigo. Hein? Que tal? Que gostoso. Que bênção. O Abraão está sendo bênção para o seu filho. O que eu estou dizendo para você, não perca a sua oportunidade de conversar com o seu filho, com a sua filhinha. Pegue cada um deles individualmente. E com regularidade você faça esse exercício. Não precisa gastar dinheiro, vai jogar uma bola, vai ensinar a andar de bicicleta, mas vai fazer coisas juntas. Você está criando um elo que vai render dividendos lá na frente. Você vai colher os frutos disso lá na frente. Então, a palavra aqui diz, olha, ela diz assim, irmãos, sejam prontos para ouvir e sejam tardios para se irar. Quando você pensa em termos de relacionamento com seus filhos, lembre disso, deixe ele falar, ouça, pondere, antes que você tome as suas providências, está certo? E aí, quando seu filho te deixar, e quando ele vai entrar na adolescência, ele vai se afastar de você, porque ele vai buscar outros padrões, que ele quer saber se ele está andando por conta dele ou por sua, ele está se emancipando de você,
você vai ter oportunidade de tentar adicionar pessoas fiéis ao Senhor, para que Ele tenha modelos cristãos que não são mais você. E se você conseguir fazer isso, você tem uma boa chance de que a decisão dele sobre seguir ao Senhor vai se concretizar. Mas lembre-se, você não consegue impor essa decisão a ele, essa decisão é dele. A sua oportunidade é da infância até ele entrar na adolescência. Daí para frente, você não consegue mais interferir na emancipação dele. Muito bem, provedor, cuidador, instrutor, treinador e um disciplinador amado. É dever nosso corrigir a insensatez dos nossos filhos. Os nossos filhos são pecadorzinhos. E nós temos que ajudá-los a tirá-los dessa teimosia, dessa rebeldia que nasce conosco. Nasce conosco. E a palavra de Deus fala assim: o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, o Senhor disciplina quem Ele ama, como o pai faz com o filho. Então, ele está assumindo que é dever do pai, a imitação do Senhor, a exemplo do Senhor, disciplinar o filho. Mas ao dizer isso, é importante que o pai, ele não se exceda. A palavra diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A tarefa da disciplina é driblar a insensatez, é tirar a insensatez do coraçãozinho pecador. Você não sabia que seu filho tinha coraçãozinho pecador? Aquele cara é assim. Ele já nasce com o viés do pecado na vida dele. E ele precisa ser quebrantado nisso, ele precisa abandonar a insensatez. E ele fala aqui, é um confronto para a nossa sociedade. A vara da disciplina, a vara da disciplina. Os psicólogos modernos vão nos abominar quando a gente lê esse trecho. Esse trecho é retrógrado, esse trecho não se funciona mais. Mas a palavra, a instrução de Deus diz sim, tem lugar para a disciplina. E a vara precisa estar presente. De vez em quando, o pau precisa comer. Certo? Por quê? Porque a gente é mau. Eu lembro quando eu era criança, faz tempo, hein? Assim, o meu pai só me deu uma surra na vida. Ele me deu uma bronca, eu corri, ele veio atrás de mim, e ele estava operado, com um corte daqui e aqui. E ele tropeçou, caiu e abriu a operação. Eu apanhei aquele dia. Mereci. Agora, a minha mãe, ela me dava uma surra todo dia. E ela tinha 2 chinelos. Tinha uma havaiana, uma rasteirinha, e tinha um chinelo de couro. Então, quando ela vinha para me bater, isso era uma operação diária, eu olhava para a mão dela. Se fosse a rasteirinha, pode bater, não dói. Mas se fosse o de couro, aí era sofrido. Você vê como o coração da criança é terrível? Eu já sabia selecionar no castigo o que eu preferia. Você vê como que a gente é pecador? Então, a vara, a palavra do Senhor está dizendo aqui que a vara, né? A vara da disciplina. E a vara da disciplina, que está francamente desaconselhada nos educadores contemporâneos,
a palavra de Deus diz que tem o seu lugar. Tá certo? Então, o Senhor disciplina quem ama. Mas ele também diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. Não se exceda na disciplina, para não perder o respeito dos seus filhos. Então, você não pode castigá-lo a ponto de desanimá-los, tá certo? Ele precisa de disciplina, ele precisa de castigo. E tem coisas que às vezes dói mais do que um tapa. Você tirar alguma coisa que ele gosta muito é mais doloroso. Mas assim, ao mesmo tempo, se você for tão cruel que você judie do seu filho, você vai perder o respeito dele. Então, é necessário você ter um bom relacionamento, né? É necessário que ele saiba o que você sofre para disciplinar. Ou você acha que Deus não sofre para nos castigar? É claro que sofre. Disciplina não é uma coisa gostosa nem de aplicar nem de receber. Sofre todo mundo. Mas você tem que fazer isso acontecer. Eu lembro nos meus filhos, assim, né? O meu filhinho ali, ó. A gente, quando estava lá em Campinas e em Pernambuco também, você, como pastor, assim, você tem que lidar com todo mundo e ele aproveita o espaço para aprontar, né? Não faz que você vai apanhar. Que nada, a multidão aqui, ele não vai bater em mim. Não faz que você vai apanhar. Aí tudo bem, ó, quando chegar em casa nós vamos conversar. E corria, a bagunça corria. Aí quando a gente voltava para casa, quando o carro virava na esquina de casa, eu não quero ir para casa, eu não quero mais ir para casa, ele não quer chegar, porque ele sabe que a disciplina, sabia que a disciplina ia estar lá presente. Ele já sabia que ele tinha errado, explicava para ele, ó, né? Então, a disciplina em si, ela tem esse poder de reconstrução, de restauração, que nós não podemos abrir mão dela. É a coisa mais difícil, acho, de ser pai, é isso, é disciplinar. Mas também, a palavra de Deus diz que nós temos que ser maridos amorosos e respeitadores. A palavra diz lá em Efésios 6, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por elas. O que eu estou dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? Que quando ela instrui você, marido, para amar a sua mulher, isso vai afetar a vida dos seus filhos. Os seus filhos observam como você trata a sua esposa. E eles vão copiar o teu modelo. E se você for desrespeitoso com a sua esposa, se você for jocoso, se você for desrespeitador, eles vão entender que é assim que se trata uma mulher. E no dia, lá na frente, que eles tiverem uma esposa, eles vão copiar, reproduzir o teu modelo. E eles vão se sentir o tempo todo inseguros, porque se você zanga e briga com a sua esposa constantemente, eles ficam inseguros e não sabem muito bem como se comportar. Então, um grande serviço que você pode prestar para o seu filho é tratar bem sua esposa. E até aqui, tudo isso que eu falei são conselhos bíblicos, e você pode fazer tudo isso sem Deus. Você pode ser um pagão e ter todas essas qualidades de pai. Agora, essa próxima qualidade que eu vou falar aqui, é só o cristão que consegue colocar. É aplicar sabedoria divina na vida prática do seu filho. Aplicar a sabedoria divina na vida prática do seu filho. O que a Bíblia fala? Que o pai é o sacerdote do lar. O que ele quer dizer com isso?
que você tem que vestir uma túnica e um turbante para ser o sacerdote do lar? Não. Você é o vigia espiritual da tua casa. Você é aquele que vai ministrar Deus na vida dos teus filhos. Porque eles começam primeiro a enxergar a tua vida para enxergar Deus. Eles entendem no começo, nos primeiros anos de vida, que o Deus dele, você é Deus. E daí eles vão depois abstrair isso para um Deus fora de você. Mas você, enquanto pai, reveste-se dessa divindade temporária. Então, você, na tarefa de sacerdote, você tem que ser zeloso pela vida de cada um dos seus amados, da esposa, dos filhos, né? E por isso que eu gosto do livro de Jó, né? Jó no capítulo 1, depois se você tiver tempo, dá uma lida lá em Jó capítulo 1, ele convidava regularmente os filhos para ter banquete. Ele ia na casa dos filhos, fazia banquete. Depois que terminava o banquete, o Jó ia oferecer sacrifícios por cada um deles. Ele falava, pode ser que eles pecaram. Vê o papel do sacerdote? E você tem que estar atento assim na tua casa. Pode ser que o meu filho está pecando ou pecou. E você tem que se relacionar com ele e tentar ver essa situação. E o conselho que a palavra de Deus dá para você, pai, é a seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que é aquele trecho lá, está lá também em Deuteronômio capítulo 6. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ame o Senhor teu Deus. Teu filho precisa de modelo. Teu filho precisa de modelo de homem que ama a Deus. Ele precisa ver na vida dele que Deus é a sua prioridade. Que a igreja está na tua vida, que você interage no corpo de Cristo. Ele precisa aprender isso de você. Não é uma hora que ele vem aqui e vai aprender a lição da escola dominical dele lá em cima, que, não digo, ela é muito valiosa, muito importante. Não é ali que ele vai aprender a ser um homem de Deus. Ele vai aprender a ser um homem de Deus olhando para a tua vida, meu amado. E esse papel não é delegável, é teu. É aí que você é um sacerdote. Então, essa eu acho que é a herança mais preciosa que você pode oferecer para o teu filho. É você amar o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E ele olha e fala, olha, meu pai me ensinou essas coisas. E levar com ele para o resto da vida. E, mais uma coisinha só, não seja idólatra do seu filho. Não seja idólatra do seu filho. A Bíblia proíbe a idolatria. Seu filho está com você por algum tempo, que você vai poder ministrar para ele sobre o Senhor, e depois ele vai embora. E hoje em dia existe meio que um descompasso, né, sobre o tratamento dos filhos. E se você for não tratar seu filho com disciplina, se você não tratar o seu filho com respeito, dando para ele deveres e tudo mais, ele vai crescendo achando que ele é o rei da cocada. Ele vai crescendo achando que pode tudo. E a primeira coisa, quando ele entrar na adolescência, que ele for tentar trabalhar a independência dele, ele vai entrar por uma grande depressão, porque ele vai aprender, porque o mundo vai reagir ao estilo de vida dele, de que ele não é aquele ídolo como o qual você o tratou por tanto tempo. Então, a idolatria do filho, além de ser pecado, você está falhando nessa sua tarefa, nessa tua função paterna. Então, o teu filho está com você tem um tempo limitado com ele, treine, se esforce para fazer o melhor, e mesmo assim, pode ser que ele não te responda, e ele decida seguir uma vida que não leve Deus em consideração. Ele pode até respeitar os outros modelos aqui que nós falamos dele, mas ele
pode ainda e tem esse direito, porque ele é responsável pela vida dele diante de Deus e ele vai escolher isso quando ele bem quiser. E você não vai poder fazer nada. O que você podia fazer, você já fez, deveria ter feito até então. Esse é o nosso deadline, essa é a nossa tarefa. E, por outro lado, nós temos que olhar para os filhos, né? Vocês não pensaram que iam sair daqui isentos, né? Sair daqui sem um cutucão, né? A palavra de Deus espera alguma coisa de vocês como filhos. Eu também sou filho. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai, não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são como o caminho que conduz à vida. Então, amado, coloque o seu coração naquilo que teu pai tenta te ensinar. Ele pode até estar errado, mas ele quer o teu melhor e as decisões dele envolvem essa premissa de que ele está tomando alguma decisão que ele entende seja melhor para você. Você pode até questioná-lo, não, mas por que você quer que eu faça isso e tal? Mas você não deve desobedecê-lo. Que a palavra do Senhor diz. E se seu pai estiver errado e merece de correção, o Senhor vai julgar o teu pai. Não cabe a você, filho, disciplinar o teu pai. A você, filho, a palavra dá uma ordem, te cabe obedecê-lo. Teu pai foi escolhido por Deus para cuidar da tua vida. E assim é. Então não seja obstinado, não seja teimoso, não seja irreverente. Seja acordado, seja submisso, seja solícito. Facilite a tarefa do teu pai, facilita a vida dele. Não faz ele gemer. Você, pai, é o treinador, é o técnico. Mas você, filho, você é o pupilo. Você é o que está sendo treinado. E ele está te treinando para quê? Para você ser um adulto honrado, um indivíduo respeitado quando adulto. E, principalmente, um cristão. Então, não fica resmungando pelos cantos sobre aquelas coisas que você tem que fazer e não gosta. As tarefas suas são para te ensinar que quando na vida você tem que fazer coisas que você não gosta. Aí quando você casa, fala, poxa vida, né? Poxa vida, bem que disseram e eu não entendia isso, mas agora eu tenho que fazer. E depois você acate a disciplina também do seu pai. Você tem que obedecer ao seu pai, e se ele vier te disciplinar, você deve acatar a disciplina. A palavra de Deus, né, o livro de Provérbios, acho que é o livro que mais fala sobre disciplina de filho. Né? Você lê o livro de Provérbios, é disciplina atrás de disciplina, atrás de disciplina, atrás de disciplina. Então, se você tem dificuldade com disciplina, leia o livro de Provérbios. Mas eu vou te adiantar uns versos aqui, ó. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho a quem deseja o bem. Você deseja o bem do seu filho, você disciplina. Você, filho, não gosta da disciplina, mas não despreze a disciplina e nem se magoe. Corrija. Não é para você ficar com raiva do pai, é para você mudar de conduta que você é disciplinado. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Também Provérbios. Quem se nega a castigar o filho, não o ama.
Deixa o teu filho solto. E você vai estar criando um delinquente. Mas leva ele na rédea curta. Ele vai te agradecer. A hora que ele tiver a maturidade e as consequências, ele vai te agradecer. Em Hebreus ele fala assim: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas tudo, porém, mais tarde, porém, produz o seu fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Na hora ninguém gosta da disciplina, mas ela vai ter o fruto dela no tempo devido. Então, cuide disso. Não seja obstinado de coração. Saiba receber a disciplina. Não fique magoado com seu pai. O insensato faz pouco caso da disciplina. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai. Mas quem acolhe a repreensão, revela a prudência. E então, você precisa entender isso, que a disciplina, ela é encomendada, é encomenda do Senhor para te fazer o bem. E depois você deve amar o seu filho, né? Amar o seu pai, seus pais, né? Eles dedicam a vida toda por você. A palavra de Deus diz que recomenda que você ame todos os seres vivos, e de repente você tem que amar seu pai. É muita ironia você amar os próximos e não amar realmente quem deve honra e respeito, né? Então não despreze, mas também ame. Vá na direção contrária. Afague o seu pai, afague sua mãe. Reconheça o trabalho que você deu e dá para eles, né? E eu vou dizer para você o seguinte, eu já disse aqui, ele pode não ser... ele não é perfeito. Ele erra. Mas você deve perdoar teu pai. Mesmo quando ele erra, a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar. E às vezes ele pode cometer crimes hediondos contra o filho ou a filha. E mesmo aí é muito difícil de você perdoar. Mas a palavra de Deus diz que para você nada, não te ajuda nada a alimentar a mágoa. Você gasta muita energia emocional, espiritual, alimentando uma mágoa. Só na hora que você perdoar, você vai se aliviar dessa mágoa. Eu já contei aqui o caso de um casal que se aproximou na nossa igreja lá quando eu estava em Campinas. E um dia era 3 horas da manhã, era um casal assim, um casal que tinha 4 filhos. A esposa foi dada para o marido, a esposa de 13 anos foi dada para o marido de 32. Foi dada, lá no Nordeste. E vieram para o Sul. E esse marido de 32, eles tiveram 4 filhos. O primeiro parto foi de um casal de filhas, sendo que a parturiente sofreu eclâmpsia. E uma das filhas nasceu com problemas mentais. E mais 2 filhos depois. E o pai não tinha condição de sustentar essa família toda. Ok, vieram para o Sul, estão aqui no Sul. Um dia, 3 horas da manhã, o pai liga lá para a minha casa: pastor, vem aqui que a minha esposa está com um problema, está muito estranho aqui. Chamei o presbítero da igreja, vamos lá, irmão. Chegamos lá, os 4, o pai e os 4 filhos aqui do lado da cama assustado. E a mãe, igual um bicho, assim, igual uma fera, andando assim de 4 na cama, para lá e para cá e grunhindo. Tiramos as crianças, tiramos eles do quarto e vamos orar. Graças a Deus ele expulsou o demônio. Graças a Deus. E ela se acalmou, tal. Falou: nossa, pastor, o que você está fazendo aqui? Nada, eu vim orar por você, você está com problemas. Você está bem? Tá, normalizou, tudo bem. Tudo bem, são 3 horas da manhã, amanhã de manhã eu volto aqui. Voltamos lá.
Falei para ela, agora você vai me contar qual que é o problema, porque você estava endemoniada. Rodou, e chegamos no fato. Ela tinha sido, ela e o irmão dela, abusados pelo pai, na infância. E os dois tinham uma mágoa, uma coisa imensa no coração. E ela alimentava isso. E isso foi uma porta de entrada do diabo, que por aí dominou a vida dela. E ela ficou sabendo, a crise toda é porque ela ficou sabendo que o pai dela foi convertido. Como um Deus justo vai converter um homem desse? Mas não é assim o amor de Deus. O amor de Deus não tem limite. E ela é uma serva do Senhor e ela está com essa mágoa, que tem esse demônio, e foi livre do demônio. Ela tem que perdoar o pai dela e descarregar isso da vida dela, para ela poder viver a vida dela daí para frente. Ame. Perdoe seus pais. Se eles erraram contra você, não importa o que seja. A palavra de Deus diz: perdoe. E se você quer que haja justiça, ele vai ser justiçado por Deus. Porque eu disse para ela o seguinte: o teu pai não foi absolvido do pecado dele. O pecado dele foi castigado na cruz em Cristo Jesus. E foi duro para o Senhor sofrer. E toda vez que nós pecamos, o nosso pecado, mesmo como agora, quando crente, o nosso pecado está sendo punido em Cristo na cruz. A dor que ele está sentindo lá pela minha contribuição do meu pecado aqui, toma aqui, Jesus. Então, se o seu pai, se você carrega a mágoa do pai, da mãe, de quem quer que seja, amado, e você quer ter uma vida plena, pode começar a pensar em perdoar. Porque essa é a solução que Deus tem para a nossa vida. Mais ainda, a palavra diz: honra o teu pai, tua mãe, este é o primeiro mandamento, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Esse é um mandamento, não é uma opção, você não tem escolha. Honra o teu pai e tua mãe. Honrar significa reconhecer os méritos. Você está aqui, você está vivo, você está sentadinho aqui, limpinho, arrumadinho, jeitosinho, cheirosinho. De quem que é o mérito disso, amado? Em algum momento teus pais puseram o dedo nisso. Reconheça o mérito que eles tiveram na tua vida e fizeram bem para a tua alma. Finalmente, você deve cuidar deles. Cuide deles. A palavra de Deus diz assim, Tiago, né, que é vamos dizer assim, ele é o mestre da teologia prática, ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, é pior do que um descrente. Então você precisa cuidar dos seus pais, é mandamento. Sacrifício que eles fizeram para você sobreviver, as durezas que eles fizeram para você chegar à sua situação, seu estudo, etc, etc. Então, hoje a sociedade ela é muito cruel. O ano passado eu estive procurando lugar para deixar a minha mãe num abrigo, em algum lugar aí para idoso, e a experiência foi terrível. Eram lugares tenebrosos, eram depósitos de seres humanos ali, estavam mortos, só sentados numa cadeira, só faltava enterrar. E a palavra de Deus: cuide dos seus pais, porque é isso que ele fala, que se você não cuidou, você está negando a fé. É duro, é difícil. Moral da história, eu não tive coragem de deixar minha mãe, e não foi em um lugar que eu fui em diversos lugares, e o tema era sempre, a visão era sempre terrível. Então, a palavra instrui a gente, né? Que eles cuidaram de nós e nós deveremos cuidar deles. E para o fim, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais.
Não sei se alguém perguntou para você, pai, o que você quer ganhar? Aproveitou a oportunidade? Pode ser que seu filho, sua filha, fez essa pergunta maluca. O que você quer ganhar? E como foi que você pensa o Dia dos Pais? De que maneira você pensou em homenagear o seu pai, filho? Que presente você acha que agradaria o seu pai? Eu quero dar para vocês uma receita que nunca falha. Na terceira carta de João tem um verso lá precioso, 3 João, verso 4, lá no fim. É antes de Apocalipse. Volta aí de marcha ré. 3 João, verso 4. Tem Judas e depois, antes de Judas, João. Achou aí? 3 João 4. Olha só o que o velhinho João diz. Está preso. Quase 100 anos. Olha o que ele diz. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho maior alegria de ouvir que meus filhos estão andando na verdade. E sabe a ironia disso daqui? Como eu disse agora há pouco, momentos atrás, ele andar na verdade não é decisão tua, é decisão dele. E amado, se você está aqui nesse dia e você quer presentear o teu pai, o melhor presente que você pode dar é andar na verdade, e andar aí com Jesus. Esse é o melhor que você pode alegrar. Você pode dar uma camiseta, você pode dar um sapato, você pode dar o que você quiser. Mas essa aqui é o coração do pai cristão. Olha, eu não tenho maior alegria do que essa. E se você quer dar um presente consistente para o teu pai, está aqui a dica, está aqui a deixa. Ande, na verdade, ande nos caminhos de Jesus e teu pai. Teu pai vai agradecer, vai vibrar. Amados, eis aí o nosso desafio. Nós, como pai, nunca seremos perfeitos, mas pelo menos nós temos um manual. A gente precisa ser humilde e devoto ao nosso lar. Nós precisamos nos dedicar àquelas tarefas humildes e humilhantes do lar. Devemos estar presentes lá. Seja o sacerdote no sentido de fazer da sua família uma família que observe os padrões de Deus. E filho, dê o melhor presente para o teu pai. Ande na verdade. Amém.